Olá, queridos, tudo bem? Precioso, preciosa. No nosso vídeo hoje, História de Milagres. Esse vídeo, História de Milagres, ele tem o objetivo de motivar você, de dar base, da estrutura espiritual e emocional à sua vida e à sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E tudo aquilo que Deus faz na nossa vida serve para inspirar outras pessoas a crerem. Você acredita no milagre da provisão de Deus? Você acredita que Deus é capaz de entrar neste mundo físico e resolver questões tão simples para respaldar a fé de um homem? Para respaldar a crença de alguém que depende dele, que confia nele? Você crê na intervenção de Deus na área financeira? Você crê na intervenção de Deus no livramento? Ou você acha que tudo é obra do acaso, é uma mera coincidência? Ou você crê na cristocidência, na jesuscidência, no Deus que cuida daqueles que confiam nele? Eu lembro-me, essa história passou-se comigo mesmo. Eu lembro-me, alguns anos atrás, em que eu estava no campo missionário. E naquele campo missionário, eu vivi uma vida de dependência total de Deus. Só contava com a ajuda do Senhor. E já estava naquele trabalho há cerca de 4 anos sem poder voltar à pátria, porque todos os recursos, todas as formas financeiras que chegavam ou que sucediam ao longo do trabalho, a gente usava aquilo a favor da própria obra de Deus. De formas que a nossa vida era uma vida de sacrifício, era uma vida de muitos desafios a cumprir para poder implantar a obra de Deus ali naquele lugar. Evidente que o Senhor nos abençoou tanto naquele lugar que conseguimos implantar lá 5 igrejas, e ainda em um outro país vizinho como Luxemburgo, a gente ia de 15 em 15 dias fazer missões lá, e hoje tem uma igreja muito abençoada naquele país tão precioso, fruto de um trabalho missionário. Eu lembro-me que pelo fato de estar em processo de legalização naquele país, eu estou referindo-me à Suíça, isso no ano de 2003 para 2004, eu estou falando de 20 anos, em que os desafios eram mais gigantes do que os que nós temos hoje. Hoje a gente tem um mundo altamente tecnológico, de muitas mídias sociais, em que através de um simples aplicativo você imediatamente tem contato com o mundo, né? E através das redes sociais você tem aí milhares e até milhões de seguidores. Há 20 e tantos anos atrás não era assim. Então significa que o sacrifício era muito maior, os contatos eram muito mais remotos e tinham muitas dificuldades. E eu lembro-me pelo fato de estar sendo documentado e de sofrer muita perseguição àqueles que não tinham documento no país. Eu lembro de uma humilhação terrível que eu passei por parte de alguém que tinha documento. Aquela pessoa disse: você está aqui nesse país, você está aqui preso nesse país, você não pode sair do seu país para ir no seu, você não tem documento para sair e entrar, e vocês vivem como ratos, dependendo das migalhas. E aquilo muito mexeu com o meu coração. Porém, há um Deus que tudo vê. Há um Deus nos céus que responde à fé, que responde à oração daquele que crê, daquele que clama, daquele que busca. Até porque a palavra diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E então clamamos ao Senhor. Eu entrei numa campanha de jejum, comecei a orar pelas madrugadas, e disse: Deus, olha essa afronta, Deus, olha esse desafio, olha essa humilhação que nós passamos. Eu arremeto tudo aos teus cuidados. E assim eu fiz. Passou-se um tempo.
Na verdade, durante a oração, após esse derramado meu coração no altar, eu senti uma leveza, eu senti uma paz, eu senti uma tranquilidade de espírito. E eu senti que o Eterno havia me ouvido. Só que os céus trabalham com teste. Deus trabalha testando a nossa fé. Até porque a palavra fé é desafio. Você crê em algo que fisicamente você não está vendo, mas espiritualmente você está enxergando. Você tem, por concreto, aquilo que não é apalpável pela mão física. Mas se é fé, você vê e você toma posse. A fé é o firme fundamento, olha, fundação daquilo que se não vem. E é a prova real daquilo que você não está enxergando. Aí, a fé te faz ver e a fé te faz segurar. Então eu senti que o Senhor havia ouvido a minha oração. Passou-se cerca de 15 dias. A minha fé foi colocada à prova. Foi quando nós recebemos na nossa casa uma missionária por nome Natividade. Era uma missionária peruana que havia morrido e ressuscitado de uma forma muito milagrosa, era o testemunho daquela mulher. E ela trabalhava com crianças no Peru. E ela ficou lá em casa, hospedada e vivendo na fé, né, pela fé e por fé. E aí tínhamos o hábito de guardar pequenas somas de dinheiro para um fundo emergencial, pequenas finanças que recebíamos e trabalhávamos, mesmo não podendo trabalhar no país, porque nós não tínhamos os documentos definitivos, estávamos em processo de legalização. E meu caso era um pouquinho especial, porque eu já havia 2 anos brigando com o governo pela documentação. E então não podia exercer atividade remunerada no país. Tinha que viver como missionário, viver sobre ajudas e doações por parte da missão em que nos abraçou e que também havia nos enviado. Mas o que ocorreu? Aquela irmã lá, sempre adorando a Deus, sempre louvando a Deus, e o Espírito tocou no meu coração para pegar aquele pouquinho de dinheiro que nós tínhamos juntos e doar aquela irmã. E doar aquela irmã. E nós brigamos uma semana para poder doar aquele dinheiro, porque a gente não tinha. Aquele dinheiro era uma emergência, até porque a nossa vida era muito comedida. E então aí tínhamos dificuldade de doar uma quantia tão expressiva quanto aquela que a gente havia juntado há alguns meses. Mas eu disse para você que os céus trabalham testando a sua fé. Só para elucidar mais a sua mente, o profeta Elias chegou na casa da viúva e ela não tinha alimento. Havia escassez de chuva, havia fome sobre a terra, era uma seca. E então o profeta Elias disse: viúva, o que a senhora tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada mais do que um pouco de farinha e um pouco de azeite para nós comermos. Eu vou dar ao meu filho e depois nós vamos morrer. E então o profeta disse: faz e dá para mim primeiro. Foi exatamente o que o profeta falou. Era um teste para a fé daquela mulher. Mas ela resolve obedecer. Ela resolve cumprir a palavra do profeta. E diz a Bíblia que ela fez. E a partir dali, irmãos, azeite não faltou, farinha não faltou. E durante 1 ano houve abundância na casa daquela mulher. Resumindo, entreguei o dinheiro àquela mulher. Ela pegou aquele envelope das minhas mãos e orou e agradeceu a Deus. Chega, chorou. E eu agora seguia na minha fé, generosamente entreguei o meu sacrifício, mas passou-se um tempo, uma semaninha depois, o que ocorreu? Recebi um telefonema de um irmão muito querido que esses dias esteve conosco, chamado Anaildo. Esse irmão disse: homem de Deus, missionário, eu quero abençoar a sua vida, quero lhe pagar um almoço. E eu saí 50 quilômetros para almoçar com aquele amado irmão. E ele disse: venha. Aqui,
Não se preocupe, só venha. Eu fui, cheguei lá, era 11 e um pouco. Ele saía do trabalho dele e ele vivia em dificuldades também, porque ele não tinha documento no país e trabalhava no negro não declarado, podendo ser pego e ser deportado do seu país, para o seu país. E esse irmão levou-nos a almoçar. E a Suíça é um país cujas coisas são bem caras do ponto de vista das pessoas que moram fora. Mas do ponto de vista das pessoas que moram dentro, o país permite as pessoas viverem bem, comerem bem, e mesmo sendo caro para fora, mas lá dentro são coisas simples. Evidentemente que você controla tudo, mas é um país considerado rico. Mas fazer missões em um país rico é muito mais difícil do que fazer missões no Brasil, na África, em outro país. Ok? Porque em outros países cuja a renda per capita ou o nível de vida é menor, parece que as pessoas são mais acessíveis às outras, são mais doadoras, são mais auxiliadoras umas às outras. É muito comum o vizinho estar fazendo churrasco, chamar o seu vizinho para poder comer. Toma aqui, vizinho, como é que é essa carninha? Nesses países de primeiro mundo você nunca vai ver isso. Se você chegar na casa de alguém, primeiro que você não vai nem chegar lá, porque você só vai se você avisou, se você for convidado, se foi marcado. Caso você chegue de emergência, vão lhe receber na porta e dali você já vai embora. Caso tenha a consideração de permitir que você entre na sala, você vai ficar sentadinho lá enquanto eles comem e terminam a refeição e nada mais. O máximo que pode oferecer é um copo d'água. Isso é a mentalidade dos países ricos. Eles sabem que ninguém, em sua formação e educação, vai visitar a casa do outro sem um convite. Isso é muito agressivo. Então, um país de primeiro mundo é muito mais difícil de se viver como missionário do que esses outros países. Então, o milagre, sua fé tem que ser muito maior. E então, fomos lá comer. E comemos, bebemos, me alimentei. E ele disse, eu tenho aqui uma oferta para você. E me deu um envelope. Eu disse, calma, não fica muito contente não, que só tem 100 euros, 100 dólares, 100 francos suíços aí dentro desse envelope. E então eu disse, não é pelo valor, eu estou agradecendo a Deus, e orei pelo aquele envelope. E ao orar, ele me abraçou na rua, foi embora, e eu segui na direção da estação do trem. Chegando na estação do trem, o Espírito Santo me visitou. E o Senhor falou comigo em francês. Mon fils, regarde par terre e voar ce que je préparé pour toi. Meu filho, olha para o chão e veja o que eu preparei para você. Quando eu olho para o chão, beirando a linha do trem, um bolo de notas de 1.000 francos, 1.000 dólares, 1.000 euros. Evidentemente que não tem nota de 1.000 dólares, nem de 1.000 euros. Mas é só para você ter uma ideia, na Suíça tem as notas de 1.000 francos, para você entender o valor, a equiparação do valor. E aquele bolo de nota, e aquilo me mostrou aquele bolo já rolando, ele estava rolando assim, já na direção do bueiro, né? De uma calha de escoamento de água. E a voz me disse, prends vite, pega rápido. E quando eu peguei aquele bolo de nota, a voz ainda me disse, mon fils, encore en avant, meu filho, ainda mais na frente. Quando eu olhei na frente, o outro bolo de nota, rodando, de nota de 100, de 200, e eu fui e peguei. E a voz disse, encore en avant. Outro bolinho de notas, de 10, de 20, que soltou daquele dinheiro, e estava caindo assim, eu peguei aquela nota. Agora é engraçado que tanta gente estava passando ali e ninguém viu aquele dinheiro rolando ali no chão. E no meio daquela multidão no centro de Genebra, só eu vi aquele dinheiro. Eu peguei aquele dinheiro, meu coração, que eu sabia que tinha em reais, tinha quase 50 mil reais ali, né? Vou calcular aí uns perto de, se fosse hoje, na época era 50 mil por conta do valor da moeda, vou dizer uns 8 mil euros, 8 mil dólares, uns 8 mil por aí, quase 10 mil euros no chão. Lembrando que a nota era de 1.000 francos, então 10 mil euros seria
10 notinhas apenas. Mas ali tinha notas de 1.000, tinha notas de 200, 100, de 20, de 10, os bolos de dinheiro. Meu coração disparou e eu disse, meu Deus, alguém perdeu esse dinheiro. Eu ainda fiquei no local uns 30 minutos, esperando alguém que viesse perdido, e perdi meu dinheiro e tal, para eu poder devolver aquele dinheiro de alguém que infortunadamente havia o perdido. E a voz dizia assim para mim, você ainda tem dúvida que eu preparei isso para você? Eu disse, não, Senhor. E eu parti e fui para casa. Resumindo, aquela humilhação que disse que eu estava há 4 anos lá, preso como rato, teve que se calar. Que agora eu pude, com aquele dinheiro, eu pude viajar ao Brasil com os 3 filhos, ida e volta para a Suíça. Ficamos 30 dias de férias no Brasil, visitando coisas que a gente nunca tinha visitado antes. E o Senhor disse assim para mim com essa intervenção, e aí, meu filho, eu respondo a oração ou não? Eu faço justiça ou não? Eu socorro o necessitado ou não? Sou advogado dos injustiçados ou não? Eu disse, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus incrível e eu Te amo, Senhor. Quando voltamos para a Suíça, a mesma pessoa que havia nos humilhado disse, como é que pode? Eu estou aqui e nunca viajei com essa família toda. Como é que pode? Só pode estar não sei o quê. O que você está fazendo? Como é que pode? De onde arruma dinheiro? Vem dos céus. Vem de Deus. Deus é o mesmo que multiplicou pães e peixes. Deus é o mesmo que multiplicou ou abençoou aqueles homens para jogar rede ao lado direito e alcançarem grande quantidade de peixe. Ele é o mesmo dos 153 grandes peixes. Ele é o mesmo que multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Ele é o mesmo que Eliseu clamou e o azeite desceu e jorrou no vaso daquela mulher, aonde ela encheu todas as vasilhas que ela havia pego emprestado. E quando encheu todas as vasilhas que ela havia pego emprestado, o azeite cessou. E Eliseu disse, olha, paga a tua dívida e vive do resto. Esse é o mesmo Deus que nós cremos, esse é o Deus que está te dando milagre, esse é o Deus que está nos visitando com abundante intervenção. Esse Deus vive, esse Deus reina, e essa é a mensagem que eu tenho para motivar e alegrar o seu coração. Creia na provisão do Eterno. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde. E pode confiar, essa é uma história verídica de milagre da provisão de Deus. Um forte abraço. Se puder, deixa aí o seu like. Se puder, faça um comentário dizendo eu creio. E se ainda puder e for ousado de uma fé forte, envia isso para alguém. Coloque na sua rede social que pode abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe. Paz. Um abraço do seu irmão e amigo, pastor Amadeu Vieira Júnior.